Nós vamos falar agora sobre o estado de sítio. Vamos falar como ele é decretado, por que ele é decretado, quais são as regras, qual o tempo de duração, quais são as medidas contra a pessoa quando foi decretado o estado de sítio, quem fiscaliza, e quando acontece o fim do estado de sítio, o que acontece? Primeiro, o estado de sítio ele é decretado quando o estado de defesa não dá mais conta daquela situação. Porque o estado de defesa tem um tempo de duração de, no máximo, 30 dias, podendo ser prorrogado por uma só vez por mais 30 dias. Então, acabou esse tempo de duração do estado de defesa, a situação ainda continua vigente, o que fez decretar o estado de defesa, aí é decretado o estado de sítio. E como isso acontece? O presidente da República, ele ouve o Conselho da República e ouve o Conselho de Defesa Nacional. Após ter escutado esses dois conselhos, ele solicita autorização para o Congresso Nacional para poder decretar o estado de sítio. Então, o presidente, no caso de estado de defesa, que é uma coisa mais grave, ele não pode decretar, ele tem que solicitar autorização ao Congresso Nacional. E aí, se o Congresso Nacional tiver de recesso, o Congresso Nacional vai ser convocado extraordinariamente pelo presidente do Senado em até 5 dias. E vai ser obrigado, o Congresso Nacional vai ser obrigado a ficar trabalhando até o final do estado de sítio. Ele não pode vir nesses 5 dias que eles foram convocados, até os 5 dias que eles foram convocados quando estão de recesso. Votar por maioria absoluta e depois que votaram, falaram assim, beleza, vamos então decretar o estado de sítio, voltar para o recesso. Eles são obrigados a ficar até o final do recesso, trabalhando. E por que esse estado de sítio, ele é decretado? Por 4 motivos. O primeiro motivo é no caso de alguma comoção de grave repercussão nacional. Então, houve uma comoção grave, de repercussão nacional, no caso, mais uma vez, do exemplo de Brumadinho, que o estado de defesa não tenha dado conta, o estado de sítio, ele vai ser decretado. Ou, segunda opção aqui, se por acaso houve ineficácia das medidas do estado de defesa, mais uma vez, passou o prazo do estado de defesa, não resolveu, foi ineficaz o estado de defesa, o estado de sítio ele vai ser decretado, lembrando que o presidente vai solicitar uma autorização ao Congresso Nacional, eles votarão por maioria absoluta e aí vai ser decretado o estado de sítio. A terceira hipótese que pode ser declarado o estado de sítio é em caso de declaração do estado de guerra, se o nosso país entrar em guerra com outro país, se declarar guerra, E aí vai ser decretado o estado de sítio. E a última opção, a quarta opção, é se o nosso país estiver respondendo a alguma agressão armada estrangeira. Então, vai ser decretado também o estado de sítio. Então, já que nós entendemos quais os motivos, o porquê que é decretado o estado de sítio, de qual forma é decretado o estado de sítio, como funciona para ser decretado o estado de sítio, agora nós vamos entender o que esse decreto ele vai determinar, tá bom? Então, assim, foi decretado o estado de sítio, o presidente da República vai publicar que foi decretado o estado de sítio, e ele vai, através desse decreto, desse estado de sítio, ele vai publicar, vai falar quais são as áreas que serão afetadas, que serão por esse estado de sítio, e quais serão os executores das medidas do estado de sítio. No decreto também vai ter lá quanto tempo vai durar o estado de sítio. E aí a gente vai separar aqui, ó. Vai depender muito de qual situação que nós estamos falando para saber quanto tempo vai durar. Se a gente estiver falando da comoção grave, de repercussão nacional ou da ineficácia das medidas do estado de defesa, a gente vai estar falando de 30 dias. 30 dias a cada vez. O que isso quer dizer? Que ele vai decretar o estado de defesa,
E depois de 30, iniciar com 30 dias. Iniciou com 30 dias, não funcionou, não deu jeito, continua a mesma situação, vai decretar por mais 30 dias. Não deu jeito, continua a mesma situação, mais 30 dias. E isso vai até terminar a situação que fez decretar o estado de defesa. Lembrando que vai ser a cada vez. Esse prazo não pode ser maior que 30 dias. Por exemplo, você vai chegar para mim e vai falar, Elaine, mas por que a gente já não decreta isso por 60 dias, por 45 dias? Não, porque tem 30 em 30 dias a cada vez, até terminar o que fez durar o estado de sítio. E aí, se for no caso de declaração do estado de guerra, ou se for resposta à agressão armada estrangeira, a duração, o tempo de duração do estado de sítio vai ser até terminar a declaração do estado de guerra ou a resposta à agressão armada estrangeira, beleza? O decreto do estado de sítio vai determinar também quais serão as normas necessárias para sua execução. Vai decretar as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Por quê? Nós temos garantias constitucionais e que são respeitadas. Só que no estado de sítio, o Estado precisa ter controle da situação, precisa ter controle do local, precisa ter controle das pessoas. Então, algumas garantias constitucionais ficarão suspensas. Né? E quais são elas? Serão as medidas contra as pessoas. Por exemplo, busca e apreensão em domicílio. Se o Estado necessitar fazer uma busca e apreensão na sua casa, ele vai poder fazer, porque a gente está no estado de sítio, a gente está sob a vigência do estado de sítio. Se ele precisar fazer a requisição de bens, ele poderá fazer, porque nós estamos na vigência do estado de sítio. Se ele precisar fazer uma intervenção nas empresas de serviços públicos, ele poderá fazer, porque pensa, no estado de sítio, ele precisa de dinheiro, ele precisa de controle, então ele vai poder fazer essas autuações que eu disse agora. Ele vai poder suspender a liberdade de reunião, olha aí, ó, uma garantia constitucional sendo suspensa, né? A suspensão da liberdade de reunião. Quando nós falamos do estado de defesa, nós falamos sobre restrição da liberdade de reunião. Aqui, nós falamos no estado de sítio, nós estamos falando da suspensão da liberdade de reunião, tá bom? O Estado, ele vai poder pedir para você permanecer em uma localidade determinada. Por exemplo, se o Estado chegar e falar assim, olha, a partir desse momento que nós estamos decretando o estado de sítio, ninguém poderá sair de sua casa. Ele poderá fazer isso. Mais uma vez, ele vai estar mexendo nas garantias constitucionais. Ele vai estar falando que essa garantia constitucional de você poder entrar e sair da sua casa a hora que você quer vai estar sendo afetada. Então, é importante saber que no estado de sítio, a permanência em localidade determinada poderá ser feita. O Estado poderá dizer para você que você tem que permanecer em determinado local. A detenção em edifícios não destinados a acusados ou condenados por crimes comuns. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ele precisar de um prédio para prender pessoas, né? Um prédio que não é um local específico para poder deter pessoas, né, que cometeu algum crime, ele vai poder estar utilizando daquele prédio para poder estar prendendo alguém. Então, isso o Estado também vai poder ter a garantia, vai poder fazer isso, vai poder ter a liberdade de utilizar esse edifício que não é destinado a acusados ou condenados por crime comum para prender uma pessoa que ele necessite. Nós falamos também sobre a restrição à inviolabilidade de correspondência e sigilo de comunicação e prestação de informações e a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. O que isso quer dizer? Que você terá restrições, tipo assim, se ele precisar olhar a sua correspondência ou quebrar o sigilo da sua comunicação, precisar abrir alguma carta que você recebeu, ele vai poder fazer isso. Se ele precisar saber o que você tem falado no telefone, ele vai poder fazer isso. Se ele precisar ler as suas mensagens, os seus e-mails, ele vai poder fazer isso. Lógico que com justificação, né? Ele não vai chegar do lado e falar assim, abre aí tua correspondência. Tudo tem um protocolo a ser seguido. Mas se o Estado achar necessário, neste momento de estado de sítio, ele poderá fazer dessa forma.
sobre a liberdade de imprensa, né? A imprensa, ela vai ter restrição sobre o que ela pode falar, o que ela não pode falar. Terá que ser autorizado pelo Estado, a forma com que a imprensa vai falar. Só que isso não inclui, né, para os parlamentares. Se os parlamentares necessitarem fazer algum pronunciamento durante o estado de sítio, eles poderão fazer esse pronunciamento. Porém, terá que ser autorizado pela sua mesa e terá que ser nas suas casas legislativas. Então, essa restrição para inviolabilidade, ele serve para as pessoas comuns e terá uma observação para os parlamentares, beleza? E quem vai fiscalizar, né, o estado de sítio, o estado de defesa, para saber se realmente estão cumprindo as ordens, se estão fazendo normalmente como manda a norma, como manda o decreto. A mesa do Congresso Nacional, ela vai ouvir os líderes partidários e vai escolher 5 membros de cada partido, né? Aí, após eles escolherem esses 5 membros vão ser responsáveis por acompanhar o estado de sítio e o estado de defesa e vão ser responsáveis por fiscalizar para saber se realmente está acontecendo da forma que tem que acontecer. Se as medidas a serem executadas no estado de sítio, no estado de defesa, estão sendo executadas, sendo realizadas da forma que manda o decreto, né? E quando acaba o estado de sítio, o que acontece? Primeiramente, vai cessar os seus efeitos, né? Tudo aquilo que eu falei sobre as garantias constitucionais que ficarão suspensas, vai cessar os seus efeitos, e as pessoas que cometeram algum crime durante o estado de defesa, elas vão continuar respondendo pelos seus ilícitos cometidos. Fiz algum crime, pratiquei algum crime durante o estado de sítio, quando acabar o estado de sítio, eu vou continuar respondendo, vou ter responsabilidades por todos os ilícitos que eu cometi durante aquele período, tá bom? E aí acabou, tiveram medidas, né, que tiveram que ser aplicadas na sua vigência. Enquanto durava o estado de sítio, algumas medidas tiveram que ser aplicadas. O presidente, ele precisa dar satisfação do que aconteceu durante o estado de sítio. Para quem que ele precisa dar satisfação? Para o Congresso Nacional. Então, o que ele vai fazer? Ele vai relatar todas as medidas, né, através de uma mensagem, todas as medidas que foram aplicadas durante o estado de sítio, através de uma mensagem, e nessa mensagem ele vai especificar o que aconteceu, vai justificar o que aconteceu, vai falar sobre as providências que foram adotadas durante o estado de sítio, e com relação nominal dos atingidos, né? E as indicações das restrições que foram aplicadas. Quais restrições que precisaram ser aplicadas. E vai enviar esse documento, essa mensagem, né? Esse documento contendo essas mensagens, essas justificativas para o Congresso Nacional. Tá bom? Espero ter ajudado. Esse aqui foi o nosso resuminho do estado de sítio.